Contratar a pessoa errada aí na sua empresa pode ser uma grande dor de cabeça. Você perde tempo, perde dinheiro e em alguns casos pode até levar sua empresa à falência. Então fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te explicar qual é a pessoa certa que você tem que contratar e como você faz para contratar essa pessoa certa. Olá, olá, olá! Eu sou o Campanholo e ensino empresários a terem uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não depende deles para tudo. E se esse assunto te interessa, se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações para você receber um aviso todas as vezes que eu subir um novo vídeo aqui para o canal. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar o tipo de pessoa certa que você tem que contratar e como você faz para contratar essa pessoa certa. Acontece o seguinte, quando você contrata a pessoa errada, faz você perder muito tempo, porque você tem que tirar uma pessoa que está ali sendo produtiva para você e colocar essa pessoa para treinar esse novo colaborador, para acompanhar e para garantir que ele consiga entregar esses resultados que você espera. Mas quando não dá certo, você perdeu esse tempo, e normalmente esse tempo é associado a dinheiro que você perdeu, não só com a falta de produtividade daquela pessoa que se dedicou para treinar esse novo colaborador, mas também pelo fato de essa pessoa não ter entregue os resultados que você esperava e também porque a rescisão normalmente não custa muito barato. E contratar errado geralmente acontece quando você olha só para o currículo da pessoa, você olha para o histórico passado dela e pelas competências técnicas. E veja bem, olhar isso é muito importante sim. Cada cargo tem uma exigência mínima, tem coisas mínimas que a pessoa tem que conhecer. Não tem jeito. Só que contratar certo é muito mais do que isso. Veja bem, se várias pessoas passaram na sua empresa e você já teve que demitir algumas, eu aposto com você que a maioria você não demitiu porque ela não era capaz, porque ela não era competente. Provavelmente a maioria você demitiu porque o comportamento não foi adequado. E normalmente é exatamente isso que acontece. A gente contrata as pessoas pela competência e demite pelo comportamento. Ou seja, contrata o profissional e demite pela pessoa que esse profissional é. Isso é um fato para você? Se é, deixa eu te falar. A pessoa certa é aquela cujos valores fecham com os valores da sua empresa. Ou seja, a pessoa certa é aquela que tem uma afinidade com a cultura da sua empresa. Então, nesse momento, na hora de contratar, você precisa olhar muito mais para quem é o ser humano que está por trás desse profissional que você está contratando. Isso não significa que você vai deixar de avaliar a competência técnica, mas você precisa conhecer muito bem essa pessoa que você está contratando. Essa é a base de uma contratação. E eu divido uma boa contratação em 5 fases e nenhuma delas pode ser negligenciada. E a primeira fase para isso é que você tem que fazer uma boa descrição de cargo. Ou seja, antes de você pensar em contratar, pega uma folha de papel e descreva esse cargo que você está contratando. Descrever significa que você vai pensar na responsabilidade dessa pessoa, ou seja, quais são os resultados que esse profissional precisa entregar para você. Aí você vai pensar assim, para ele me entregar esses resultados, quais são as tarefas que ele tem que desempenhar? Então coloque aí todas as tarefas que essa pessoa tem que fazer. A partir das tarefas, você já consegue entender quais são as competências e quais são as habilidades que essa pessoa tem que ter, tem que fazer parte dela. E aí você vai descrever, aqui você descreveu o profissional, agora você tem que pensar na pessoa. Como que essa pessoa tem que ser, como que ela tem que agir, ou seja, a pessoa ideal para ocupar esse cargo tem que ser como. Isso significa que você só vai contratar alguém que fechar com isso. Se não fechar, você não pode contratar. E nessa fase aqui você tem que pensar também na oferta que você vai fazer. E pensar na oferta significa que você tem que estar atento ao mercado. Você não pode querer ter uma pessoa boa, um bom profissional na tua empresa, querendo pagar abaixo do mercado ou exigindo acima do que o mercado está exigindo. Tem que haver coerência, senão só vai vir aquela rapa para você, aquelas pessoas que ninguém mais quer. A segunda coisa é que você tem que se preocupar em divulgar essa vaga no lugar certo. O que significa isso? Significa que na maioria das vezes não adianta você divulgar lá na vitrine da sua empresa, lá na porta, lá na portaria ou simplesmente nas suas redes sociais. Porque a maioria das pessoas que estão seguindo você, que estão acompanhando a sua empresa, não são pessoas que querem trabalhar para você, são pessoas que querem fazer negócio com você. Então a probabilidade de você encontrar bons profissionais aí, elas são mínimas. Outra coisa que normalmente não ajuda muito é ficar pedindo indicação para amigos.
O ideal nesse caso é que você procure fazer uma pesquisa prévia para entender assim, ó, esse profissional que eu quero contratar, onde que eles procuram oportunidades? É numa rádio local, é num jornal, é num site de empregos, é em uma determinada agência, ou existe algum grupo, alguma comunidade lá no Facebook e essas pessoas estão olhando lá. Quanto mais você colocar nesses locais onde as pessoas estão olhando, mais chance você tem de fazer uma boa contratação. A terceira fase é que você tem que se preocupar em fazer uma entrevista humanizada. O que significa fazer uma entrevista humanizada? Significa que você vai dedicar tempo para a entrevista. Nada de querer conversar 5, 10 minutinhos e já colocar a pessoa a trabalhar. Nada também de querer entrevistar na frente dos seus outros colaboradores ou na frente de clientes. O ideal é que você reserve ali meia hora, 1 hora ou até 1h30, se for o caso. Leve essa pessoa para um local separado, um local reservado, onde só você e ela consigam conversar. Ofereça uma água, um café, uma boa cadeira, deixe essa pessoa bem à vontade. Aqui não vale também aquele papel de, eu estou dando as cartas, eu sou o chefão, eu que vou escolher. A pessoa que vai procurar um emprego, que vai para uma entrevista, normalmente ela já está tensa. E se ela está tensa e você não criar um ambiente favorável para quebrar essa tensão, a tendência é que ela responda aquilo que não é muito sincero, então você vai contratar errado. Então deixa a pessoa quanto mais à vontade possível. Faça de conta que você está ali num evento e você se interessou por alguma pessoa que você quer estabelecer uma relação futura. Procure verdadeiramente conhecer essa pessoa. E para isso, nesse teu processo de fazer entrevista, eu sugiro que você foque em 3 tipos de perguntas. O primeiro tipo são as perguntas factuais. Factuais têm a ver com os fatos. Aonde você trabalhava, quanto você ganhava, quanto tempo ficou lá, quando que saiu. O segundo tipo de pergunta são as causadoras, que são os porquês. Por que você saiu de lá? Por que você se interessou por essa oportunidade na minha empresa? Por que você escolheu essa profissão para você? E o terceiro tipo de perguntas são as mais importantes, que são aquelas de valores. Então você pode perguntar coisas do tipo, se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, voltar para o passado e começar tudo de novo, o que você teria feito? No que você trabalharia se não fosse pensando em dinheiro? Como é que seria a empresa ideal para você trabalhar? Se eu tiver que te puxar as orelhas, te dar um feedback, como é que você gostaria que fosse? Com esse tipo de perguntas, você vai entender a essência da pessoa. Você vai entender o que ela realmente pensa e ver se essa forma dela pensar e de agir tem sentido e é compatível com a sua empresa. E a quarta fase é que você vai selecionar as pessoas com base em critérios. O que significa selecionar com base em critérios? Não é simplesmente, gostei mais desse, gostei mais daquele, simpatizei aqui, não simpatizei lá. Não, cria uma matriz onde você lista todas as características que são importantes, todos os comportamentos, a pontualidade da pessoa, o jeito dela se expressar, aquilo que é importante para esse cargo. E depois cria uma coluna para cada um dos candidatos que você entrevistou e vá pontuando, vá dando uma nota de 1 a 5, por exemplo, para cada um desses critérios. Aí depois você olha a soma geral, dá uma passada, você consegue entender claramente, consegue comparar qual é a melhor pessoa para essa oportunidade que você está contratando. E por fim, faça a contratação propriamente dita, que é o momento da formalização. Nada de botar a pessoa, pode começar amanhã, vem aí, depois você me traz a carteira. Nada disso não. Formalizar significa que antes de você colocar a pessoa para produzir, você vai ter uma boa conversa com ela, vai deixar claro quais são as responsabilidades, quais são os resultados que você espera dessa pessoa, vai deixar claro o regulamento interno, quais são as regras da tua empresa, o que pode, o que não pode, quais são as punições caso não cumpra, a rotina de resultado, né? O que essa pessoa tem que entregar para você, quais são as tarefas que ela tem que executar e quais são os processos, como que ela acessa esses processos e como é que ela tem que desempenhar esses processos. Isso tem que ficar claro para essa pessoa. Depois de deixar tudo isso claro, aí sim você está pronto para efetivamente registrar, fazer a formalização em carteira, ou se for um contrato PJ, deixar tudo certinho e colocar essa pessoa para produzir. Feito isso, você vai partir então para a etapa de treinamento, de acompanhamento, para garantir que essa pessoa entregue os resultados que você espera. E aqui, já para finalizar esse vídeo, eu queria te deixar uma dica de ouro. E a dica é o seguinte, contrate devagar e demita rápido. Veja bem,
Os primeiros dias de trabalho de uma pessoa são decisivos. Se você não gostou dessa pessoa, se você viu que não vai, não fique insistindo. Já demita de uma vez. Ou seja, capriche em todo o processo de contratar e selecionar as pessoas, demore o tempo que precisar, mas se você percebeu que tomou a decisão errada, não fique insistindo. Demita e parte para outra o quanto antes, porque senão você só vai perder tempo e só vai perder dinheiro. E aí, você entendeu como é que faz para contratar um bom funcionário? Eu quero muito que você comente aqui para mim, aqui nos comentários, qual foi a maior sacada que você teve assistindo esse vídeo aqui. E lembre ainda de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, assim você vai ficar sabendo sobre todos os vídeos que eu posto aqui na hora. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.